Olá, Estolives! Eu sou Andressa Germano e esse é o canal que produz conteúdo exclusivo sobre anatomia patológica. Nós participamos do 33º Congresso de Patologia e queremos apresentar a aula que nós demos lá no congresso para vocês. Junto com esse congresso, aconteceu o 22º Congresso Brasileiro de Histotecnologia. Então, vou apresentar para vocês em 4 partes, né, a aula que foi dada nesse congresso. Essa aula foi patrocinada pelo Grupo Viegas, onde eu atuo como responsável técnica e também faço a gestão do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento, né? E como vocês já sabem, eu também dirijo aqui a parte do Estolives, né? Juntamente com o Alessandro, com o André, que são a equipe que coloca aí os vídeos para vocês da melhor forma possível. Então, lá no congresso, nós falamos sobre a evolução técnica nos laboratórios de anatomia patológica. Eu quero, desde já, agradecer à Sociedade Brasileira de Patologia e agradecer à Sociedade Brasileira de Histotecnologia pelo convite, né, dessa aula. Bom, patologia, do grego, né, significa logos, significa estudo, e patos significa sofrimento, doença. Logo, nós estamos falando do estudo da doença. Se nós imaginarmos uma árvore, lá na raiz da árvore está a nossa base, né, a anatomia e também a histologia. Lá no caule, né, no tronco, melhor dizendo, da árvore, nós encontramos a patologia por sistemas e a patologia geral, e lá nas folhas as especialidades médicas, né? Então a patologia geral vai estudar, né, tanto as alterações estruturais, bioquímicas e funcionais que ocorrem nas células, nos tecidos e também nos órgãos em decorrência das doenças. Se nós pegarmos esse esquema do lado esquerdo do Instituto Nacional do Câncer 2020, nós observamos uma célula normal, o conjunto, né, de células formando os tecidos, o conjunto de tecidos formando os órgãos. E aí existe um agente cancerígeno, um estímulo, né, que nós não sabemos qual é, que pode, então, fazer com que essa célula cancerígena ela se prolifere, atingindo órgãos adjacentes. Né? Então, a anatomia patológica é o estudo das doenças através da análise de tecidos, órgãos e fluidos corporais. Falando em fluidos corporais, nós podemos imaginar, pensar na citologia, que aí é uma grande parte, né, da nossa rotina diagnóstica, da nossa rotina ali, que nós vamos entregar, né, para o diagnóstico. Nós fazemos parte, então, né, nós contribuímos, né, com o diagnóstico. Então, a citologia é o estudo das células. Então, se nós observarmos ali na imagem à direita, nós temos aí o pai da citologia, que foi George Papanicolaou, que é, na verdade, né, o Papanicolaou. Ele descobriu as primeiras células neoplásicas lá em 1928, mas somente em 1940 que deram a devida credibilidade para os estudos dele. Então, ele lançou aquele método convencional de coleta, que é a lâmina, né? A gente tem um espéculo que vai lá no colo uterino da paciente, né? Aí tem a escova e a espátula, que através desses instrumentos, então, é colocado o material ali, as células, né, desse colo uterino na lâmina. Então, a gente faz um processo de fixação citológica, que é a base de álcool 70% ali, e posteriormente nós coramos a lâmina com a coloração que recebe o mesmo nome, Papanicolaou. Então, nós temos ali a coloração de Papanicolaou, que os reagentes são a hematoxilina, que vai corar o núcleo, o orange e o EA, que vão fazer a coloração citoplasmática. No INCA, a gente teve uma estimativa de 16.710 novos casos aí na estimativa de 2020, sendo 6.627 mortes. Lembrando que nós estamos falando da citologia do colo uterino, porque é o maior volume que nós recebemos no laboratório. E é importante, então, a gente falar sobre esse rastreio, essa prevenção
né, que o objetivo é sim encontrar as células precursoras do câncer de colo e fazer uma detecção precoce. E aqui nós chamamos, né, atenção citologistas, então eles são os responsáveis aí por fazer essa análise ao microscópio, sendo que 10% desses casos, dos casos negativos são revisados, né, ou pelo menos preconiza-se essa revisão dos 10%, e quando positivo, né, precisa ser liberado pelo médico patologista. Bom, então aqui nós temos então uma imagem, né, que nós observamos ali na 3 linhas, na última linha, né, na terceira linha, nós observamos ali o colo uterino, né, o exame de colposcopia. Na linha do meio nós temos a histologia e lá em cima então a citologia. Então a gente observa aqui no início um colo normal e tudo normal, né? A citologia normal, relação núcleo-citoplasma preservados, tudo mais. Aí existe uma infecção pelo HPV, a maior parte dos cânceres de colo uterino são causados pelo HPV. Então, essas células são infectadas, né? E aí a gente já observa aqui uma lesão no colo uterino. E aqui na citologia a gente já observa o coilócito, né? Que é aquele espaço esbranquiçado entre o núcleo ali e o citoplasma, que a gente observa, característico de lesão ali de baixo risco, né? Oncogênico. E aí, se essa lesão, a maior parte das lesões, elas regridem, né? O próprio organismo da mulher dá conta de regredir essa lesão, mas nós também temos a infecção persistente. E aqui, então, a gente tem a lesão aqui no colo uterino, né? E já aqui a relação núcleo-citoplasma bem prejudicada, e depois a gente tem já persistindo essa lesão, e aqui a gente observa o câncer mesmo, né? E é muito importante, então, que a gente faça, né, uso das outras técnicas. Então, aqui a gente está falando da citologia em base líquida, que hoje é uma inovação no Brasil, porque a maior parte nós temos a citologia normal, né? Como eu expliquei ali, da lâmina, do espéculo, da escova, e na citologia em base líquida, a coleta é simplesmente a escova, né? Então, esse material é colocado no meio líquido e esse material vai, então, para o laboratório de anatomia patológica. E a gente observa nessa citologia aqui, nessa primeira linha, que nós temos uma citologia limpa, né? Sem fundo. Também a gente não observa as hemácias ali. Então, a citologia em base líquida, ela permite uma melhor análise e tem o benefício dos exames posteriores, como a captura híbrida, por exemplo, e a genotipagem, porque é muito importante a gente saber se esse HPV é de baixo risco oncogênico, como, por exemplo, o 6 e o 11, ou se nós estamos falando de um HPV de alto risco oncogênico, como, por exemplo, o 16, o 18, e na população brasileira até mesmo estudos mostram o 35, né? A captura híbrida é um exame qualitativo, que a gente consegue, então, definir quais são os de baixo risco oncogênico e de alto risco oncogênico, mas a genotipagem, através da genotipagem, nós conseguimos saber de fato qual é o tipo do HPV que nós estamos falando. Bom, além dessa técnica, né, nós temos a técnica da imunocitoquímica, que é bastante utilizada em casos de lesões persistentes. Em casos de lesões persistentes, por exemplo, é importante fazer aí o estudo do marcador 16, né? Aliás, no P16, né, juntamente com outros marcadores, né, para a gente conseguir saber se realmente essa lesão é persistente. P16 e KI67 são os mais comuns, né, que a gente observa aí na persistência da lesão, P16 e KI67 positivos. Bom, aqui nós sempre falamos, né, do Bethesda 2014, que é o parâmetro ali para os laudos, né, para os laudos e também das análises em citologia. No Grupo Viegas, nós lançamos no Congresso, né, uma linha de citologia. E aí nós temos, então, os equipamentos, o Impress On e o Impress Duo. Né? Um faz uma lâmina e o outro 2 lâminas.
né? Então a gente lançou lá no congresso, nós temos esse equipamento que é maravilhoso porque ele tem um duplo filtro, né? Então é sensacional. Então vai nos dar o benefício ali da análise, né? O benefício realmente de uma boa análise, né? Porque fica muito bem disposta ali as células e fica compatível, né, com os equipamentos aí já bem cotados no mercado, vamos dizer assim, tá bom? E aí nós também lançamos o método SPIN, né, que é um método com a centrifugação, né? Então vai receber lá o tubo Falcon, a pipeta e a lâmina. A novidade é o sistema de rastreabilidade acoplado com a citologia. É sensacional esse RecBio, né, que oferece muitas vantagens, como, por exemplo, o rastreamento ponto a ponto. Com o RecBio é possível que o nosso consumidor ele consiga saber quando essa produção de, por exemplo, fixador está sendo realizada na nossa empresa. Então, é muito interessante, porque ele acompanha desde o início da produção até o descarte do material. Então, é muito importante essa rastreabilidade, né? Bom, além disso, o RecBio tem as vantagens do controle de estoque, otimização dos custos, né? Porque imagina, se você manda um kit lá de fixador e escova para um outro laboratório, e aí depois você não recebe esse material para o diagnóstico, né? Não recebe esse material, é enviado para outro laboratório. Isso é muito comum acontecer. Então, com o RecBio, né, você tem essa vantagem de realmente rastrear se se o seu, vamos dizer assim, se o seu cliente, né, pegou esse frasco e essa escova, você tem como monitorar e assim você vai ter disponibilidade de entregar esse kit e de receber esse kit. Esse exame será recebido novamente, né? Então aqui mostrando, né, novamente a escova ela solta a ponta, então tem esse benefício, né, não precisa quebrar, então ela solta a ponta aqui dentro do frasco, contendo 12 ml da solução conservante. Lá no congresso, nós enviamos, né? Aliás, enviamos antes um trabalho que foi aprovado para exposição em pôster. E nós, então, fizemos essa exposição desse trabalho, cujo título é Avaliação do desempenho do Cytolic Imprezone em amostras de citologia cérvico-vaginal em base líquida com diagnóstico negativo para malignidade. Então, aqui a gente ressaltou a importância do duplo filtro, né, em que são removidos aí as células sanguíneas e os detritos no primeiro filtro, e no segundo filtro, as células de interesse, elas são retidas. Então, faz-se um imprint ali na lâmina com essas células, e aí já está pronto, né, para a coloração através do método de Papanicolau. O Imprezone faz 90 lâminas por hora, então ele é bem rápido. Apesar de fazer uma única lâmina, ele é muito rápido, né? E você vai ter, então, equipamento menor no seu laboratório, rápido, né? E que garante aí a qualidade, como eu já citei. E aqui demonstrando, então, né, que a ponta solta, né? Basta empurrar aqui com o dedo e ela vai soltar dentro aqui do frasco. Então, o ginecologista tem essa facilidade, né? O ginecologista tem essa facilidade no momento da coleta do material. E aqui o certificado de participação, que de fato nós apresentamos esse trabalho lá no congresso. Novamente, eu agradeço os autores que participaram comigo, que acreditaram no trabalho, né? E aqui está, então, o nosso certificado sobre o Cytolic. Bom, falando em patologia, né, nós temos a patologia geral e a patologia por sistemas. Tem duas referências, o Robbins e o Bogliolo, são duas referências base aí para o pessoal do estudo da patologia. E também falamos lá na raiz da árvore, lembram? Da histologia. E o que significa histologia? Logos, estudo. E isto vem de teia, tecido. Então, é o estudo do tecido. A histologia é a ciência que estuda os tecidos biológicos, desde a sua formação, origem, né? Estruturas
tipos diferenciados de células e também o funcionamento. E aqui nós temos uma imagem, então, aqui à esquerda, né, de um embalsamento que foi feito lá desde 2500 a.C. Essa técnica já era utilizada para preservar, né, o tecido. Olha que interessante, 2500 a.C., né, o embalsamento. Nesse período, pessoal, eles já usavam alguns instrumentos para retirar os órgãos. Então aqui a gente tem alguns instrumentos que eles retiravam os órgãos internos, né, preservavam o coração, porque eles acreditavam, né, os egípcios acreditavam que do coração provinha a força do homem, né? Então eles preservavam esse coração. E aí eles já utilizavam diversos óleos e diversos sais que a gente utiliza até hoje na nossa rotina, na nossa bancada. Eles já utilizavam então para preservar, né, o maior tempo possível aquele corpo. Depois, em 1861, a gente teve também a técnica de tanatopraxia, que é a técnica utilizada para a preservação dos cadáveres. Aqui à direita, a gente observa, né, novamente um arquivo aqui cedido, né, pela minha colega Cássia Campanhol, lá do Museu Britânico, onde a gente vê também diferentes formas, diferentes técnicas de embalsamento. E é assim que a gente trabalha até hoje, né? A gente tem um protocolo, mas às vezes o nosso colega faz de uma outra forma e chega num resultado bom também, né? Então, nós trabalhamos com diversas técnicas. Mas, e aí? Como melhor preservar o nosso tecido? Na anatomia patológica, a gente precisa preservar o tecido. E o fixador mais utilizado são os aldeídos. Então, formaldeído, que foi descoberto lá em 1889 pelo Trilla, através, né, da fixação aí das peças anatômicas, tanto animais quanto vegetais. E do lado direito a gente tem um útero mal fixado, que quando foi feito ali o corte no maior eixo, né, a gente tem uma peça super avermelhada, ou seja, esse material não está bem fixado, que é dos pontos críticos no laboratório de anatomia patológica, que a gente recebe peças que foram mal fixadas. Bom, se a gente imaginar na reação, né, a reação química do formol, o que acontece com os álcoois quando eles se oxidam na presença de oxigênio? Bom, o álcool na presença de oxigênio, ele libera água e transforma-se em aldeído, né, que também libera água e se transforma em ácido. E aí, se a gente pensar na formiga, quando a formiga ela nos pica, ela injeta em nós ácido metanóico, tá? Que popularmente é conhecido como ácido fórmico. Então, quando a formiga nos pica, a gente tem ali uma injeção de ácido fórmico. Bom, levando em consideração que o aldeído, né, considera também o nome do ácido, né? Então a gente tem ácido fórmico que a formiga injeta ali, né? Então ficou formaldeído. Eu não sei quantos aqui sabiam que a palavra, né, formaldeído veio, né, da formiga mesmo, né? Então aqui tem o desenho aqui da formiga só para vocês não esquecerem dessa informação aqui da reação química do formol. E para a anatomia patológica, o ideal é que a formalina ela seja tamponada a 10%, em que a gente observa, é necessário água de qualidade. Muitas pessoas que eu conheço colocam água da torneira e não pode, tem que ser uma água de qualidade. Então, uma água por osmose, uma água destilada, tá bom? Precisa ter um pH-metro no laboratório para que você afira esse pH. Tá? Se está ali entre 7,2 e 7,4, segundo a literatura, tá bom? E se você prepara o formol tamponado no seu laboratório, é muito importante que você tenha o hidróxido de sódio. Por quê? Porque se você utilizar a sua fórmula padrão lá, então que vai ter água, vai ter o formol a 37%, vai ter os fosfatos monobásicos e os bibásicos, né? Você vai colocar tudo lá, a fórmula é bem fácil, tá? Na literatura ali. E aí, quando você coloca o seu pH-metro, vai estar em torno ali de 6, 6,8. Então, precisa subir. Para subir o pH, a gente utiliza uma base, né? Então,
pode ser o hidróxido de sódio. Tem gente que usa de potássio, eu prefiro o hidróxido de sódio. E aí você vai colocar o hidróxido de uma quantidade que até chegar, né, no pH ideal, que é o 7,2, 7,4. Por quanto tempo as peças e biópsias devem ficar fixando? Bom, a fixação ótima, ela ocorre entre 12 e 48 horas. Menos que isso, pode ser que não fixe bem, e mais de 72 horas a gente já considera uma hiperfixação. Então, é importante monitorar esse tempo da fixação, mas a gente sabe que é o pré-analítico e que a gente não consegue monitorar. Vocês lembram que eu apresentei para vocês o RecBio? O RecBio, ele faz esse monitoramento, né? Então, é um programa que você não precisa ali baixar nada disso, né? Então, é o sistema web, e aí você tem ali o QR Code e vai ter esse dado importante para o laboratório. Quanto tempo essa peça, essa biópsia ficou fixando? Então, o RecBio, ele vem trazer essa solução, né? Bom, falando em rastreabilidade, antigamente a gente identificava o cassete lá do nosso laboratório com o lápis número 2, porque se não fosse número 2, apaga, né? Se não for número 2, apaga. Depois, nós estamos falando sobre evolução técnica, depois surgiu então a caneta, né, permanente aqui, que vai auxiliar, vai melhorar, né, a escrita. Mas ainda assim é preciso dupla identificação, porque pode acontecer, né? Ou apagar, né? Assim, dependendo aí do teu produto químico, porque vai passar pelo álcool, vai passar pelo xilol, vai passar pela parafina. Então é sempre importante que tenha uma dupla identificação. Vocês observam aqui, né? Aqui a gente fez uma macroscopia do útero, então a gente tem aqui um papelzinho dentro que é a mesma numeração de fora. Isso garante também caso haja uma troca de numeração, né? E aí, então, no Congresso, o Grupo Viegas lançou, né, a impressora a laser Orion, que vem trazer essa rastreabilidade, código QR também, e a impressora vai imprimir o seu cassete, a impressora, né, vai imprimir ali a lâmina. Então, é muito importante que já comece a pensar, né, nessa forma de rastreio, né, com os equipamentos que vieram para nos auxiliar, né, pessoal? Porque às vezes a gente nem entende a letra direito do nosso colega, o número, né? Então é muito importante que esses instrumentos, as impressoras a laser, que vêm garantir ali reprodutibilidade na nossa rotina diária, né? E qual é o processo laboratorial, então, que nós fazemos? Retomando tudo isso que foi falado, né? Qual é o primeiro passo lá no laboratório? O que a gente faz? Então, tem a fixação do material, né? É feita, então, a macroscopia, que é o setor responsável por medir, pesar, analisar macroscopicamente, né, essa peça, essa biópsia. Então, é fundamental que o macroscopista tenha muito conhecimento anatômico, principalmente aí nas peças, né, de alta complexidade, vai medir, vai pesar, vai ver a consistência. Então, todas essas características, elas são importantes para o laudo macroscópico, tá? É um ato médico que é realizado por não médicos. Depois, então, esse material, ele é processado, então tem uma série de álcoois, do mais diluído para o mais concentrado, então álcool 70, álcool 80, 90, absoluto, depois xilol, né? E, por fim, parafina. Ah, Andressa, mas eu não uso mais xilol no meu laboratório. Então, provavelmente é o álcool isopropílico, né? Que vem trazer essa solução ali, porque o xilol, né? Todos os produtos que nós utilizamos ali na anatomia patológica, praticamente quase todos são cancerígenos, né? Então, é importante que o seu histotécnico fique embaixo de numa capela e que você esteja também devidamente paramentado, tá bom? Com os EPIs adequados para cada procedimento. Depois, então, desse processamento histológico no histotécnico, é feito a inclusão em parafina, que a gente vai formar o bloquinho lá de parafina. Depois é feita, então, a microtomia, onde a gente tem a fita histológica, que é esticada no banho histológico e é pescada aqui na lâmina, né? Olha aqui o corte histológico.
É importante ressaltar que no Grupo Viegas a gente faz um teste de controle de qualidade. Então, para cada produto produzido, a gente faz o corte histológico, né, fazemos a lâmina e então partimos para técnica. E aqui, depois desse passo, então, você pode realizar qualquer técnica na anatomia patológica, seja a hematoxilina e eusina, que é a coloração básica, as colorações especiais, uma imunistoquímica ou um FISH. E aí a gente vai falar de cada um desses na próxima aula. Então, tchau, tchau, e não percam a parte 2 dessa aula de evolução técnica. Até mais!